do Senhor, queridos. Eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus. Abra o seu coração para que você possa receber essa porção da palavra de Deus no seu coração. Amém? Também não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, deixe o seu comentário e também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Amém? Vamos ler o texto bíblico, livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 ao 22, que diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudardes o parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservar os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso? Que guardastes os meninos em vidas? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Glória a Deus. Então veja bem, o texto enfatiza, o texto revela algo interessante aqui, falando acerca de duas mulheres, né? Duas mulheres. Essas duas mulheres aqui que o texto se refere é Sifrá e Poá. E essas duas mulheres foram muito importantes, ou tiveram um papel assim de suma importância para o crescimento e desenvolvimento do povo de Deus quando estava no cativeiro no Egito. Amém? Lembrando que o Egito, na época, era a nação mais poderosa do mundo, e por consequência de todo esse poderio, era uma nação opressora e extremamente idólatra. O Egito tinha milhares de deuses, inclusive o próprio faraó era considerado o deus Sol, né, o deus principal, ok? Então veja bem, o primeiro ponto aí, os versículos 15 a 16, diz que o rei do Egito ordenou às parteiras Sifrá e Poá para que elas matassem os recém-nascidos que se fossem do sexo masculino. Então a ordem que Sifrá e Poá recebeu era, quando forem fazer o parto das hebreias, encontrando um menino, deve matá-lo. É interessante aqui porque o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é que elas arriscaram as próprias vidas, né? Elas não cumpriram a ordem que Faraó pediu para elas, né? Faraó pediu que elas matassem as crianças do sexo masculino, mas elas não fizeram isso, né? Elas desafiaram com isso, desafiaram os próprios deuses do Egito, né, ao invés de cumprirem a ordem que Faraó havia dado a elas. Por certo que essas parteiras eram hebreias, né, e tinham um certo conhecimento das promessas de Deus a Abraão, o que Deus fizera a Abraão. Ok? Então elas se rebelaram contra os deuses do Egito, contra o próprio faraó. E é interessante aqui que o texto destaca para nós, como o Egito era a nação mais poderosa, mais bem preparada, por certo que havia ali uma fiscalização com relação ao nascimento das crianças. Porém, essas duas mulheres, elas arriscam as próprias vidas e chegam em um acordo. Aqui fica mais interessante porque elas chegam em um acordo, né, de uma não denunciar a outra, né? E ambas arriscam a própria vida, porque imagine se uma resolvesse denunciar a outra por conta daquilo que estava acontecendo. Mas elas eram amigas, né? Elas não eram irmãs, o texto não revela isso, mas a amizade delas aqui fica bem exposta no texto, nos fazendo entender que
a amizade era tão profunda, de modo que elas preservaram, doaram a vida de si próprio para poder ajudar a sua própria amiga, né? Então, Sifra e Puá nos traz um exemplo aqui de grande amizade, um exemplo de amizade propriamente dito, ok? Então, veja bem, elas receberam a ordem, mas temeram a Deus, né? Então, o texto, a narrativa do texto, salta do texto o temor a Deus que aquelas mulheres tinham, né? Porque elas tinham uma opção, uma outra opção. Qual era essa outra opção? Matar as crianças, né? E elas estariam tão somente cumprindo a ordem que lhe foi dada. Mas elas resolveram, então, agir com temor a Deus. E o temor a Deus brota de uma maneira incrível ali no Egito, né? Eu entendo que quando aquelas mulheres pegaram a primeira criança após a ordem, imagine que Sifra e Puá, com aquela criança recém-nascida, após a ordem de Faraó, olhando para aquela criança e trazendo à memória que aquela criança era promessa de Deus, era promessa que Deus fez a Abraão. Imagine que aquelas mulheres temeram, né? Temeram diante daquele recém-nascido. Eu entendo que elas, olhando para aqueles recém-nascidos, tiveram como algo sagrado, consagrado a Deus, né? Então aqui nós entendemos que Sifra e Puá nos ensina, muito claro aqui, acerca de valorizar as coisas sagradas, né? Que as coisas sagradas de Deus não se trata de qualquer maneira. Então elas podiam muito bem destruir aquela criança, né? Ou aquelas crianças, mas elas não, elas passaram a ter aquelas crianças por conta do temor e por conta da fé no Deus de Abraão. Elas olhavam para aquelas crianças como algo sagrado ao Senhor. Então aqui esse ponto, ele é interessante, né? Porque a maioria das pessoas não sabem separar o profano do sagrado, né? E Sifra e Puá nos ensina a separar o profano do sagrado, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? E fazendo isso, elas estavam ativando, né? Ativando, eu posso dizer assim, os interesses de Deus para com elas próprias, e elas nem sabiam disso, né? Porque o texto diz que enquanto elas agiam dessa maneira com fé, desafiando os deuses do Egito e acreditando no Deus de Abraão, enquanto isso, diz o texto bíblico, o povo cresceu e se multiplicou. Ou seja, isso deixa claro que demorou um tempo para Faraó tomar a decisão de fazer uma investigação, né? Porque o texto diz que o povo não parou de crescer, e o povo cresceu e se multiplicou, a ponto de chamar a atenção de Faraó, e Faraó querer investigar por que o povo continuava crescendo e prosperando. Eu quero destacar para você que a nação cresceu, a nação prosperou, e o canal de bênção para que aquela nação viesse crescer e prosperar, justamente foram aquelas duas mulheres, Sifra e Puá. Então, Sifra e Puá foram os canais de bênção para o povo, para uma nação. Eu entendo aqui nesse texto claramente que nós podemos ser um canal de bênção para uma nação. Você pode ser um canal de bênção para uma nação inteira, se tão somente você se colocar na presença de Deus, se você reconhecer acerca do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer em prol da sua vida, em prol de uma nação. Então essas mulheres, elas apelaram para que Deus agisse, apelaram para que Deus operasse um milagre. Elas nem sabiam, né, nos bastidores o que estava acontecendo, ou melhor, elas tomaram a decisão sem visualizar absolutamente nenhum retorno. Elas não tinham um retorno próprio daquela atitude de fé que elas estavam tendo, né? Porque hoje é muito comum, as pessoas tomam alguma atitude quando já visualizam o retorno que terão por consequência da atitude, né? E isso não é agir por fé. Agir por fé é você não enxergar. Enquanto você não enxerga, você continua crendo que Deus pode operar o milagre. Sifra e Puá é um exemplo grandioso de fé e de determinação, né? De que Deus pode fazer algo poderoso em favor de uma nação inteira através da vida de alguém. Então, elas receberam
uma ordem de destruir, mas preferiram acreditar no poder e no agir de Deus em favor da sua promessa feita a Abraão. Então veja bem, o texto diz assim que Deus, no versículo 20, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Quando o texto diz que Deus começou a ser bondoso com as parteiras, então nós entendemos, né, que aquela atitude de fé atraiu a atenção de Deus para aquelas mulheres. E agora Deus não estava agindo apenas em favor do povo, fazendo eles crescerem e se multiplicarem. Não, não somente isso, Deus estava agora com o foco voltado para Sifrá e Poá. A Bíblia diz que Deus começou a ser bondoso com elas. Então, ser bondoso é demonstração de bondade. Deus se fez presente na vida de Sifrá e Poá. Então não era mais Sifrá e Poá apenas, era Sifrá e Poá com as mãos de Deus sobre a vida dela. A atitude de fé daquelas mulheres atraíram a mão de Deus em favor delas. E agora, não somente o povo, mas elas também estavam prosperando de uma maneira incrível. Então veja bem, olha o que diz o versículo 21, versículo 22. O versículo 21 diz assim: visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Então o versículo 21 indica que aquelas mulheres eram estéreis ou elas eram solteiras. E no versículo 21 esclarece que Deus lhes concedeu famílias. Então aquelas mulheres que não tinham famílias, ou que eram solteiras, ou que eram estéreis, não podia ter filhos, agora diz o texto bíblico que Deus lhe concedeu famílias. Então elas geraram filhos. Então Deus abriu a madre daquelas mulheres, né? Então observe que quando Deus se volta para elas e começa a ser bondoso para com elas, a vida dessas mulheres agora muda. Essas mulheres agora, no meio do Egito, numa situação caótica de escravidão, elas conseguem, por agir de Deus, por providência de Deus, a gerar filhos, a criar uma família. Então isso fica patente para nós aqui, que acreditamos no Senhor, que quando Deus está presente, Ele opera um milagre em favor daquele que teme, em favor daquele que crê no Senhor. Observe que quando essas mulheres tomaram uma atitude, lá no começo, era apenas elas duas, acreditando, sendo fiel uma à outra, na sua amizade, na sua comunhão, e eram apenas elas acreditando nas promessas de Deus e tomando uma atitude para poder ver as promessas se cumprirem, né? Eram apenas elas, sem ver possibilidade alguma. Agora, a partir do versículo 1, já depois de um tempo, né, a narrativa traz a história a longo prazo, esticando a história para nós entendermos. Agora, no versículo 21, nós já observamos essas mulheres já cercadas por suas próprias famílias, que Deus fez com que elas próprias gerassem famílias, né? Então, aquilo que era pequeno, apenas elas duas, agora se tornou algo grandioso, e as bênçãos de Deus na vida delas não foram só para elas. O texto é muito claro e diz que toda a nação, todo o povo prosperou, se multiplicou por conta daquelas duas mulheres. Então, eu quero deixar essa palavra para você, a referência dessas duas mulheres, Sifrá e Poá, mulheres de fé, mulheres que agiram com determinação, desafiando os deuses do Egito, agindo com fé, acreditando no Deus eterno da promessa feita a Abraão, e tão somente ativando os milagres de Deus em favor do povo e, por consequência, em favor delas próprias. Então, essas intercessoras aqui, que deram a sua vida, entregaram a sua vida em favor a isso, elas conseguiram alcançar algo poderoso da parte de Deus.
Fique com esta palavra, que esta palavra seja uma fonte de inspiração para a sua vida, né? O período aqui de escassez, de escravidão, da época de Sifra e Puá, Deus transformou esse cativeiro da vida delas em algo transbordante de bênção para a vida delas. Amém? Então, fique com esta palavra. Com esta palavra, aprenda a separar o profano do sagrado, cuide bem das coisas de Deus, para que o Senhor possa te dar o retorno que você merece, por consequência do seu empenho, do seu trabalho, da sua fé, da aplicação das suas obras diante do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, a palavra de Deus possa te trazer esperança, possa te trazer vida, possa te fortalecer nesse dia de hoje. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ter a fé edificada com esta palavra, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal, ok? Deus abençoe a sua vida, deixe o seu like, deixe também o seu comentário.